continuar aqui, né, falando sobre o IDH. A gente viu que somente os indicadores que são usados aí, condições de saúde e rendimento da população, não é o suficiente, né? Que outros fatores também deveriam ser levados em consideração para ter um diagnóstico mais preciso, mais completo a respeito do grau de desenvolvimento humano do país, né? Ou do estado ou do município. Apesar de ser um indicador mais aperfeiçoado, de ser o mais usado, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, apresenta uma média e, portanto, ainda esconde desigualdades, que foi o que a gente acabou de citar aqui, né? Mesmo nos países de IDH muito elevado, nem todas as pessoas vivem bem, né? Por algum problema esse país vai apresentar, né? Mesmo aqueles que têm o IDH mais elevado, né? Algum vai deixar a desejar em alguma questão, né? Nem todos vão usufruir de uma boa qualidade de vida. Vai ficar à margem de algum fator. Então, por isso que é difícil, né, medir o IDH de um país. Então, mesmo num país, medir o desenvolvimento humano de um país, né? Mesmo num país de IDH elevado, ele vai apresentar problemas. Olha aqui o ranking dos países que tem IDH mais alto. O país que tem o maior IDH é a Noruega. O IDH ele é medido de 0 a 1, né? Por exemplo, quem mede tem IDH até 0,600 é considerado IDH baixo. Quem tem IDH entre 0,6 e 0,8 é considerado IDH médio, né? E quem tem IDH acima de 0,8 é considerado IDH alto. Aí vocês podem observar, Noruega e Suíça possuem IDH muito alto, né? São países que têm IDH alto. O Brasil está na 79ª posição, né? Com 0,759, bem próximo de 0,8. Então, IDH é considerado de média a alto, né? E se você for analisar, né? O Brasil tem muitos problemas. Então, como é que o Brasil vai ter um IDH médio alto? Vai ter médio alto porque os critérios usados para medir o IDH são restritos, né? Outras questões são deixadas de fora, né? Que poderiam ser levadas em consideração. É isso, gente. E por estado aqui, dá para você ver esses estados que tem, no caso, são mais claros aí, são aqueles que têm melhor IDH. São Paulo, por exemplo, é o que tem o melhor IDH. Mas quantos problemas não existem dentro do estado de São Paulo, né? A corrupção, por exemplo, no Brasil, poderia, se fosse levado em consideração, né? O Brasil teria o IDH bem alto, né? Se fosse um critério usado para medir o IDH, com certeza o nosso país ia lá para baixo, né? Que tem muita mesmo, né? Então, é isso aí, sobre o IDH é isso aí, gente. Existem questionamentos na hora no que diz respeito aos critérios, aos poucos critérios usados pela ONU, né, na hora de medir o IDH de um país. E aqui, outro assunto tratado aí, é a percepção da corrupção em estados frágeis, né? Corrupção, que é muito presente, com poucas exceções, os países em desenvolvimento, principalmente os países menos desenvolvidos, são ou foram por longo período governados por ditaduras ou regimes democráticos pouco consolidados, sob o comando de elites em geral indiferentes ao bem-estar do restante da população. Então, todos os países pobres ou são governados ou foram governados por governos corruptos, né? Teve a corrupção infiltrada na política, nas administrações, né? A corrupção, gente, ela leva o país lá para baixo. Por isso que ela deveria ser levada em consideração na hora de medir o grau de desenvolvimento de um país, né? Corrupção é uma doença, é um mal, é um câncer, né, que afeta muitos países, como é o caso do nosso aqui, né, que está presente em todas as esferas, né, infelizmente, né, e isso atrapalha o Brasil, que é um país riquíssimo, né, muito rico,
que tem um grande potencial, que tem muitos recursos naturais, ainda se encontra na situação que está, né, de baixo desenvolvimento. Isso por causa principalmente do fator político, né, que a corrupção ela teve presente sempre na política, no Brasil, né? A apropriação do aparelho estatal por um setor da sociedade é mais comum nos países menos desenvolvidos. Aí onde vai ocorrer o que? O que Manuel Castells, sociólogo espanhol, chamou de Estado predatório, né? E a corrupção ela é um mal mesmo que destrói um país, né? Que, no caso, o Estado corrupto, o país que tem corrupção, ele denominou de Estado predatório, né? Que destrói realmente o país, né? Predatório, destruir, né? E a corrupção no setor público, né? O que seria a falta de transparência dos governos, a fragilidade, o que gera, né, no caso, a falta de transparência nos governos, a fragilidade do sistema jurídico, que é incapaz de punir os corruptos, o jurídico, a justiça, as leis, né, que não cumprem, que não punem, né, fragilidade do sistema jurídico e impunidade que estão ligados um ao outro, né, a fragilidade do sistema jurídico leva à impunidade, e aí a corrupção acaba se perpetuando, né, por muitos anos e destruindo os estados, né, gente? Países, municípios, etc. E aqui tem até uma charge, ó, o cara aqui, o governante, e aqui vindo com um saco de dinheiro, né, que seria obtido através de meios ilícitos, corrupção, e o pobre lá, ó, a maioria da população sofrendo as consequências por causa desse mau uso dos recursos desse setor da sociedade que às vezes está à frente, né, de governos. Ó. Lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia, seu futuro. Ou seja, muitos recursos que poderiam ser usados na educação, saúde e moradia são desviados, né, em favor dessas pessoas, né, que não veio esse lado, não usam bem o dinheiro público. Empregados da população, mas que não faz o bom uso do dinheiro público, não representa bem a população. Manifestações que têm ocorrido muito nos últimos anos, mas que não têm resolvido esse problema em nosso país e em outros países. E aí a gente vai encerrando a nossa segunda aula de hoje, né? E a última aula de hoje também. E eu vou passar o exercício. Tudo de bom para vocês.